a gente tem essa visão do mito, e a gente já comentou aqui algumas vezes, a gente já ouviu pessoas comentando de que a Bíblia, né, a história do cristianismo, a história de Cristo é o mito por excelência, pela questão de ser um mito que é realidade, né? Muito do que Tolkien falava também sobre isso. Exato. E por que eu tô citando isso? Porque o Tolkien, ele soube beber dessa fonte de forma tão profunda que ele também, um escritor, um gênio, dá pra dizer assim, tão grande, que ele não só bebeu, ele não só absorveu para a vida dele, fez com que isso transformasse a sua vida de outras pessoas, como ele inseriu isso de forma tão boa na sua obra, que a própria obra dele se tornou referência de mito para outros escritores e outras pessoas, né? Aqui a Fernanda até comentou um pouco disso, mas o Martin do Game of Thrones é muito fã dele, e a gente vê claramente no que ele escreveu que ele quis se basear no Tolkien e não conseguiu fazer, né? Ele não entendeu de verdade a essência. Ele conseguiu criar reinos, mais, né? Ele criou lá uma espécie de Númenor, só que ele não entendeu o que de fato era o universo de Tolkien, o que de fato os símbolos por trás daquilo. Ele não entendeu a nova camada cristã que tinha por trás. Então ele encheu a mitologia dele, o reino dele, de depravações, de coisas... não existe... né, as virtudes não estão presentes, os grandes heróis não estão presentes, então ele não entendeu de fato. E mesmo assim ainda é uma grande obra, ainda é um grande sucesso, porque mesmo o superficial do Tolkien já é muito bom. Então é incrível isso, né? Porque o cara ele não entendeu, ele se baseou e conseguiu fazer sucesso mesmo assim. Então imagina se ele tivesse entendido o que ele não tinha feito. O superficial do Tolkien é responsável pelo RPG, praticamente. Exato. Já é grande coisa, né? Todo RPG é baseado no que o Tolkien fez, então, assim, não tem como não vir aqui elogiar. Como o Tolkien, a maior referência dele era o mito verdadeiro, como o Bruno falou, né, que é o cristianismo e tal, a história de Jesus, a verdadeira mitologia, os verdadeiros mitos, os verdadeiros contos de fadas são ecos daquela história verdadeira, daquele mito verdadeiro, né? Então, sim, o próprio C.S. Lewis, antes de se converter, ele adorava a história de Balder, que era um deus nórdico que ressuscitava para salvar as pessoas e tudo mais. Depois que ele reconheceu que a verdadeira beleza estava em Jesus Cristo, que ressuscitou para nos salvar. Então, o Tolkien tinha muito disso, que os mitos, eles têm que ser, para ser verdadeiros, para ser puros e ter algum valor, eles tinham que ser reflexos daquele mito verdadeiro, né? Então, por isso que também o Tolkien admirava a cultura nórdica, quando ela fazia referência a esse mito entranhado na humanidade, porque a gente sabe assim, que são vários os meios que Deus age para chegar nas pessoas, né? Não necessariamente, vou ter que ler só a Bíblia. Não, você tem que ler a Bíblia, mas se você ler, por exemplo, O Senhor dos Anéis, você vai chegar a Deus se você for se aprofundar naquilo ali. Então, são chamados a ecos ou sementes do verbo, né? Que são coisas assim que vêm de inspiração para alguns povos, alguns autores e tudo mais, que refletem aquela verdade última, né? Então, era muito nisso que o Tolkien pensava. E O Senhor dos Anéis, exato, é só isso que tem. Então, qualquer adaptação que venha, se ela destoar muito disso, já não é mais Senhor dos Anéis. Então, por isso que os filmes do cinema, eles ainda guardam muito, apesar de ter tirado muito, mas também eles guardam muito disso, porque ele vem dessa característica. E aí já também outro gancho que o Bruno falou, a questão do George R. Martin, ele quebra justamente isso. E para ele queria desconstruir essa ideia. Então, por isso que a obra dele, ela diverte, porque tem morte, tem guerra, tem seres fantásticos e tudo, mas ela não tem esse substrato, né? Esse substrato do mito verdadeiro. Ele, na verdade, ele desconstrói o que seria um mito, um conto de fadas, com aqueles negócios de incesto, que são aceitos e tudo mais. Daenerys, com 13 anos de idade, se entregando a Khal Drogo, pelo menos no livro, né? E tudo. Então, ele desconstrói isso aí, né? Então, por isso que a gente não falta aquele temperozinho no Martin, pelo menos para mim, né? Eu já li quase todos os livros, mas... Ele pega a fantasia de Tolkien e traz bem pro mundo moderno, né? Igual a arte moderna mesmo, e mostra só o lado podre do ser humano, enquanto o Tolkien mostra aquilo que é a beleza, aquilo que pode nos ajudar a transcender o Martin, ele deixa tudo no imanente, ele deixa tudo no humano, naquilo que tem de pior no ser humano, né?